Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões que podem ser a fonte de problema, a fonte de irritação desse nervo. Doutor, meu esposo está com muita dor no nervo ciático, o médico mandou fazer fisioterapia mesmo com o nervo inflamado. O que você acha? Vou já responder, vou te falar de tratamento, tá? Inclusive uma coisa que muitos profissionais desatualizados fazem e que a gente não deve fazer nunca quando tiver pelo menos suspeita de problemas de acometimento do nervo ciático, tá? Infelizmente, muita gente faz e termina piorando essa questão toda. Mas vamos lá, aqui eu falei das principais regiões que podem ser a fonte de problema, de irritação, de compressão do nervo ciático. Tem só essas, Alexandre? Não, tem várias. Você vê que o nervo ciático ele faz um caminho, tem uma viagem que ele faz lá saindo da coluna, da pelve até o pé. Então, de forma geral, qualquer ponto nessa passagem, nessa viagem, no caminho que esse nervo corre, pode ser uma fonte de problema, de irritação, de compressão desse nervo. Tá bom? Não é só a coluna. Eu queria poder passar toda a informação assim, ó, igual o nervo manda para minha mão, para o meu pé, eu queria poder passar para você assim, cara, é isso. Observa teu corpo, tá bom? Falando em observar o corpo, guarda essa imagem aqui, tá bom? Saindo da coluna, da bacia, vindo por trás da coxa, por trás e pela lateral da perna, até o pé. Guarda essas informações aqui que eu vou apagar. Se quiser tirar um print da tela, parece aquele negócio de aluno preguiçoso, né? Às vezes eu estou dando aula ou algum curso, aí eu tenho o maior trabalho de escrever direitinho para a pessoa entender, para ela escrever também, para fixar melhor. Aí o cara vai lá e tira foto com o celular. Então, vamos lá. Alexandre, o médico me falou que eu tenho um problema no ciático, eu conheço alguém que tem problema no ciático. Como é que eu faço para controlar a dor ou os outros sintomas do ciático? Alexandre, o que é que eu preciso fazer para controlar essa dor? A primeira coisa que muitos médicos, muitos fisioterapeutas, muitos educadores físicos fazem tem uma coisa que todo mundo pensa de imediato. Tem dor aí? Deixa eu fazer um alongamento. Você quer piorar os sintomas do nervo ciático? Dor, queimação, formigamento, dormência e falta de força? Alonga. Todo nervo que está comprimido, está irritado, ele não aceita ser alongado. É aquela pessoa, deixa eu botar bem aqui, ó, alongamento. E botar aqui gigante. Alongamento nunca. Nunca faça alongamento no nervo ciático, tá? Se você está suspeitando, você tem algum daqueles sintomas nesse trajeto nervo ciático, que alguém chegar para você e disser que vai alongar, fazer um alongamentozinho, não deixe, tá? Pelo amor de Deus, não deixe, que isso pode piorar muito esses sintomas. Mas vamos lá. Quando o nervo ele está irritado, é como se você... É como aquela história da mangueira, que eu comparei com a mangueira. A mangueira está dobrada e não sai água do outro lado, tá? As informações que chegam do outro lado são pouquinhas, ou nem tem, ou para de vir água. Quando você faz um alongamento, você, em vez de desenrolar a mangueira, de deixar de apertar a mangueira, você está enrolando mais e ainda está abrindo mais a torneira. Ou seja, você está piorando o problema. É simples assim, você está piorando o problema. Tá certo? Então, alongamento, nunca. A outra forma da gente controlar essa dor é você entender o teu corpo e saber onde é a fonte da irritação. Vou botar aqui da irritação, mas pode ser da compressão também. Tá? Saber a fonte da irritação. Lembra que eu te mostrei os 5 principais locais onde o nervo pode estar sendo irritado, sendo comprimido? Você tem que entender aonde é que está a fonte desse problema. Muitas vezes a gente só pensa na coluna e toma remédio para a coluna e faz alongamento que você não vai fazer mais para a coluna, que você faz fortalecimento para a coluna,
não é? Você faz aqueles exercícios de botar mais força, botar mais carga, não é isso? E também não é ideal, pelo amor de Deus. Então você faz o tratamento só olhando assim, ó, olhando assim para a tua coluna. Olhando, não é nem assim no binóculo, é no microscópio. Olhando assim para a tua coluna. A gente sabe que a coluna não é o único ponto que pode ser o causador da irritação ou da compressão. Tem pelo menos 5 que eu te passei aqui que podem ser esse problema. E você tem que conseguir entender o teu corpo, saber perguntar para o teu corpo e saber como é que ele vai te dizer qual ponto está essa fonte de irritação. E eu vou já falar uma outra coisa aqui sobre essa fonte da irritação. Me lembra, tá? A equipe e você que está vendo. Quero falar também uma última coisa aqui ainda sobre tratamento, que é uma coisa que realmente ajuda, que é a suplementação com vitamina do complexo B, principalmente a B12. Alexandre, como é que ajuda essa questão da vitamina B12? O nervo ele tem uma capa que ajuda no funcionamento dele, que é uma cobertura de mielina. Você não precisa aprender esse nome, é porque eu sei que tem muito fisioterapeuta, muito médico profissional de saúde que assiste e quer saber o nome, tá? Tem essa capa, que é como se fosse um isolante do nervo que ajuda ele a funcionar bem. E a vitamina B, principalmente a vitamina B12, ela ajuda na formação dessa capa, tá bom? Mas eu te pergunto, você tá com um cabo de dados que ele tá descascado e ele tá sendo torcido, a mangueirazinha, lembra da mangueira, que tá torcida, não tá passando água. Se você colocar uma fita isolante e não consertar a fonte do problema, vai ajudar em alguma coisa? Pode ajudar, mas é muito pouco, tá certo? O principal é aqui, ó, fonte da irritação. Outro print. Tchim. Vamos voltar para eu falar uma última coisa sobre a questão da fonte da irritação. Eu vou escrever novamente as 5 principais fontes de irritação do nervo ciático, fonte de problema, tá? Primeiro, a coluna. Segundo, o sacro, ou então a pelve. Você pode falar de um jeito ou de outro. Terceiro, terceiro é o piriforme, que ainda é na pelve. O quarto é a fíbula perto do joelho. Vou colocar aqui joelho. E o quinto e último é o tornozelo. Tornozelo, que é o túnel do tarso. Tá bom? Esses são 5 principais, os 5 mais comuns. 5 principais fontes de irritação do nervo. Aí você pensa assim, é fácil, eu vou fazer, são só 5, então vou dar para fazer de um por um. Não, porque tem um outro problema quando a gente fala de nervo, tá certo? Toda vez que o nervo tem uma fonte de problema, ele fica mais fácil ele desenvolver outras fontes de problema, tá bom? Então, isso é chamado de síndrome do duplo esmagamento, ou Double Crush Syndrome, que é o quê? Se você sente a queimação, a dor, a falta de força, a dormência, o formigamento no tornozelo, não quer dizer que o problema está no tornozelo. Se a mangueira está comprimida, está apertada, não está passando água, ela toda está com problema, tá certo? E além disso, se tem um ponto de irritação no tornozelo, é muito, mas muito provável que em pelo menos outro ponto desse trajeto aqui, talvez lá no piriforme, tenha um segundo ponto, a segunda fonte de irritação, tá certo? Para isso é que é preciso ou você procurar um profissional, um osteopata, que tem essa visão mais ampla do teu corpo, por mais que você esteja com dor, com formigamento, com queimação no tornozelo, ele vai olhar para o teu corpo todo, ele não vai olhar só para o tornozelo, não vai botar choquinho só no tornozelo, não vai, ele não é um especialista em tornozelo e pé, ele vai ter essa visão do teu corpo para entender o que está acontecendo, procurar as fontes de informação, e que geralmente esses profissionais são profissionais especializados
que o plano de saúde não cobre, e é aquela complicação toda, porque do jeito que as coisas estão hoje, a gente não consegue, muita gente não tem condição de fazer uma avaliação e muito menos um tratamento com esses métodos, tá certo? E a segunda forma é você conhecer teu corpo, saber perguntar. O problema está aqui no tornozelo? O problema está aqui na fíbula, no joelho? O problema está aqui no piriforme? E saber entender o que o teu corpo diz. Você pergunta, está no piriforme? O corpo emite alguns sinais, fala de alguma forma que você entenda. Ah, aqui no piriforme é um deles, eu tenho que fazer isso, tá bom? É você se conhecer a esse ponto.